antiga, mas ela também não é tão nova assim, né? E eu queria que você falasse das histórias que você tem vivido dentro das células da tua igreja, né? Que eu vejo que você é um apaixonado pela visão celular. Por quê? E me conta essas histórias. Porque eu nasci praticamente nisso, assim. Eu nasci no evangelho, numa igreja que não se podia falar de células, e depois eu voltei para a minha igreja, onde o pastor começou a pensar nessa perspectiva de ser um menos patrimonialista, de ser uma igreja menos CNPJ, da gente deixar de ser organização para organismo. Boa. E eu comecei a entender a vida da igreja no seminário, de olhar para a teologia, de agradecer a Deus os ensinamentos que me foram passados, mas fazer uma reflexão mais bíblica. Eu sou apaixonado pela teologia bíblica, respeito a sistemática, a dogmática, a teologia histórica, mas eu sou apaixonado pela teologia bíblica, eu sou apaixonado pelo mistério de Jesus. E o que ele fez é muito simples, embora seja muito profundo e muito poderoso. Então, eu acredito no poder do Espírito Santo para transformar pessoas. E a estrutura é consequência. Então, hoje nós vivemos num evangelho, vivemos numa sociedade que não dá mais para ficar preso a uma instituição, a uma denominação. Eu sou batista desde pequeno, não me vejo fora da denominação, mas eu vejo Deus fora. Eu consigo ver Deus fora. Além, né? Além. Né? Dentro, claro, dentro, mas também fora. Então, a célula ela te permite você literalmente viver. Chamar pessoas pelo nome. Às vezes passam pessoas na rua assim, oi, pastor. Eu olho, oi. Não sei o nome. Eu não sei o nome. Graças a Deus tem algumas pessoas lá. Então, eu fico assim, será que isso é bom? Né? Então, mas pelo menos eu tenho a minha célula, que acontece toda segunda-feira, se você está se quiser. Você, como pastor, também tem célula? Sim, a gente precisa ser exemplo, né? A gente precisa liderar a célula, a gente precisa... Eu estou multiplicando uma supervisão, né? Opa! Vem aí a rede Aquila e Priscila, baseada no casal Aquila e Priscila, né? Empresários, que legal. Fazedores de tenda, e que tinham tempo para o evangelho, que apoiavam o apóstolo Paulo. Eles eram apaixonados pela igreja, apaixonados pela liderança e apaixonados pela vida. Que, por sua vez, fez um belíssimo trabalho, né? Fantástico. Fez um belíssimo trabalho. Aquila e Priscila, depois, em algum momento. A gente tem baseado. Assim, a gente tem história de transformação, né? Há um mês atrás, eu vi gente nascendo na minha célula, de novo, entregando a vida para Jesus. Pessoas, na célula? Na célula. Gente chegando, gente que não suportava a célula e que teve história. Porque, assim, a visão celular, não dá mais para você falar em igreja em célula, né? É igreja em células. Existem vários modelos. Sim. Então, ao longo do tempo, as coisas foram se aperfeiçoando. E claro que a gente também erra, né? A igreja também erra, óbvio. Mas graças a Deus que são muito mais assim. O testemunho é maravilhoso, o saldo é hiper positivo. Então, algumas pessoas acabaram se frustrando, né? Lá na igreja, por exemplo, não tem essa obrigatoriedade. Você tem que ir na célula. Eu nunca obriguei ninguém. Sim. Você não está tocando na célula, sai da... Não, porque a vida é mais importante da pessoa, a gente olha o coração da pessoa. E há pessoas machucadas, que chegaram de alguns modelos bem machucados. E, não, eu quero saber de célula. Posso ficar, pastor? Claro que pode. E aí é legal ver pessoas começando a se abrir para isso, né? Porque o conceito não está na célula, o princípio está nas pessoas, no coração, no relacionamento, no cuidado mútuo. Eu recebi uma palavra de Deus que eu estou até hoje vivendo, e não foi do meu pastor lá, auxiliar, do cara da denominação. Foi de uma pessoa na célula. Ela falou assim... José do Egito tinha poder e dinheiro. Estou falando da Érica, ó, estou te dando uma olhada. Ela falou algo que mexeu comigo. Eu fui ministrado, pastoreado por uma ovelha. Sim. Quer mais simplicidade do que evangelho, do que isso? E quer mais prova da manifestação do Espírito Santo que essa? Sabe, que eu tenho o Espírito, mas ela também tem. Ela Sim. falou assim, José tinha poder e influência para trazer a família de volta, a hora que ele quisesse. Só que ele não fez. Ele esperou Deus trazer. Quem trouxe Jacó de volta foi Deus. Verdade. Eu falei, porque às vezes quando tem poder, tem dinheiro, tem capacidade, a gente precisa resolver a nossa vida. Acaba atropelando os planos, né? Aí passa à frente, né? E aí eu estou diante de uma realidade pessoal que eu falei, opa, Deus está falando comigo, não faz nada, me espera. Difícil, né? Muito, estou sofrendo muito, não está sendo fácil. Porque a gente quer fazer, a gente quer realizar, a gente, né? Sim. Enfim, é isso. Então, a célula para mim, a igreja em célula para mim, ela promove relacionamentos profundos e saudáveis,
A igreja em célula ela tem uma capacidade de incluir novas pessoas. E viver um lado humano da igreja também, que de repente, para quem assistiu de fora e quem não vive, acha que não existe mais, né? Então você vai na casa de uma pessoa que você a princípio não conhece, mas senta, daqui a pouco você é um amigo. Tem uma declaração da Heidi Baker que eu já usei em algum momento da minha vida, que ela fala uma das coisas mais lindas no livro dela. Ela fala assim, que ela tem um ministério lá em Maputo, e ela fala assim, a gente chegou como estranho desconhecido, e num piscar dos olhos de Deus, nos tornamos uma família. Isso depois de 6, 7, 8 anos ali. Então, esse piscar dos olhos de Deus ela descreve como... Ela tem um marido chamado Roland. Ela fala assim, a gente conversava em casa a respeito do quanto de amor precisa ser impresso num lugar como esse. Escasso de amor, escasso de recurso e tal. E aí ela falou, cara, aos olhos de Deus, todo o amor revelado na cruz. E aí é ambíguo isso, porque o tipo de amor que a gente repara, ou pelo menos que a gente entende, ele ultrapassa a nossa capacidade de amar quando você chega num lugar onde a exigência do amor é muito grande. E essa declaração que ela faz é exatamente o que a gente vive hoje, né? A gente estava falando sobre a cidade aqui. O quanto você tem que amar uma pessoa que muito precisa ser amada, sabe? Que você estava falando sobre as pessoas chegam completamente destruídas nas igrejas, né? O marido que batia na mulher, que abandonava o filho, a mulher que fazia gente drogada, gente com problemas seríssimos. O quanto de amor a igreja precisa entregar através da mensagem do evangelho de Jesus. É muito amor. E assim, a célula ela entrega algo que para mim é uma resposta dessa sociedade. Por exemplo, a nossa mente está condicionada hoje a ouvir 1 minuto e 30. É o tempo do Rios. É verdade. Todo mundo só ouve áudio na velocidade 2. É verdade. Quando você chega em algum lugar que alguém pergunta para você o que você pensa, é um choque. É um choque. Esse povo todo, nesta casa, nesta célula. Porque, por exemplo, a maneira como eu faço célula na igreja de Itauá, célula não é lugar de pregar. Célula não é lugar de levar a palavra, de ministrar. Sim. Célula é lugar de compartilhar. Então, a gente bate um papo sobre o texto que o pastor pregou no domingo. E acaba que o pastor sou eu. E tem os outros pastores. Então a gente faz perguntas facilitadoras em cima do sermão. A gente lê o texto. E aí, gente? O que você acha? Como é que é pra você? O que você pensa? Aí alguém fala assim, e tá todo mundo te ouvindo? Isso é um milagre. Porque alguém parou mais de 1 minuto para me ouvir sem velocidade. A gente sai do mundo virtual e vem para o mundo real. Né? Eu não nego a importância da internet, eu não nego nada disso. Tem seu espaço. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Tem que ter. Mas por que podcast hoje é uma bênção? Porque a gente está sendo ouvido, as pessoas querem ouvir, não só tirar um print de alguma coisa, né? Eles estão nos ouvindo. E a célula tem essa possibilidade. Pessoas que não falavam passam a falar, pessoas que não eram ouvidas passam a ser ouvidas, dramas da cidade, dramas... por exemplo, a minha célula viveu uma tragédia, que é um drama dessa cidade. Um beijo, Jusceí e Márcia. Um beijo pro Jusceí. O Jusceí está com a bala na perna. Ele saiu da Ilha do Governador para ir ali em Realengo buscar um negócio para mim. Teve um tiroteio. Pior que eu ouvi falar desse caso. Ele é tio de alguém que é parente da Bruna. Quem é Bruna? Bruna é minha noiva. A sua noiva, minha filha também é Bruna. Aí ele tomou um tiro, cara. E aí eu falei, meu pai eterno, o que é isso? E a Márcia me liga, a Márcia é da minha célula, o Jusceí é da minha célula. Pastor, pelo amor de Deus, e tal, o Jusceí tá aqui caído na Avenida Brasil, baleado. Meu Deus. E caiu a ligação. Como é que você fica? Até que eu consegui falar com ela de novo. Quando ela chegou na porta do Evandro Freire, a célula estava lá representada por algumas pessoas. Meu Deus do céu. A célula estava vivendo o drama da violência que o Rio de Janeiro que a gente vive. Então, e se apoiando, né? E dando toda... Nossa, sim, o testemunho deles, no domingo eu chamei, a bala tá alojada, Deus guardou a vida dele e tal. E a célula pôde desfrutar isso, né? Assim, conviver com esse drama, sim, que pessoas que não estão na minha célula não ficaram sabendo. Então, assim, você fazer parte de uma igreja só da asa do domingo, que é muito importante. Por isso que eu digo que é uma excelente estratégia. Onde é a igreja Batista de Itauá? O que as pessoas dizem? Na rua Professor Larião da Rocha, número 300, no bairro do Taal, a Rua da Feira. Inclusive, né, tem culto lá de manhã e de noite. Sim. A igreja não é ali.
É a representação física da onde aquela comunidade se reúne para celebrar. E eu gosto dessa ideia de que a igreja tá nas casas, né? Porque era assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. E o que eu mais gosto na célula é essa visão celular. Enfim, eu sou muito fã também, desde, sei lá, que eu era pequenininho, quando me apresentaram isso aí. É a identificação. O que eu reparo nas igrejas? Não sei se você repara isso aí também, não sei se você repara isso na tua igreja. Mas quando a pessoa vai na igreja e ela desconhece aquele grupo, na medida que as pessoas vão se abrindo, ela se sente confiante de se abrir também. Sim. E nesse processo de se abrir, não é só um processo de confissão psicológica. Claro que Você vê a identificação no problema do outro. Olha, Sim. eu erro assim, eu tenho essa dificuldade, eu enxergo assim. Tem um rapaz na minha célula, que é o Miquel, então fica aí o meu abraço pra minha célula aqui, que ele chegou mudo, e chegava mudo e saía calado, chegava mudo e saía calado. E ele um dia ele abriu o coração, ele falou, cara, eu tenho esse problema, eu tenho essa deficiência, então isso que você vive, eu vivo também. E a gente começou uma grande amizade, um amigo querido e uma pessoa que participa e contribui para que outras pessoas se sintam identificadas também. Isso é um negócio que eu senti muita falta quando cheguei na igreja pela primeira vez lá em 2012, que hoje a igreja vive diferente, é sobre isso que eu quero falar. Não só uma identificação dentro da igreja, dentro das células, mas uma identificação entre igrejas, que era o que a gente estava falando antes da gente começar. O que eu acho, o que eu vibro no que a gente vive hoje como igreja, e se você assistir os outros pastores que vieram nesse podcast, a gente está falando exatamente do mesmo grupo de pessoas, assim. Que vocês se amam, cara. Que vocês abrem a igreja um pro outro, prega lá domingo, sabe? Usa a minha sala, usa o meu espaço. Vocês aprendem um com o outro, porque vocês vão na pregação do outro, né? Ainda tem essa, né? Vocês vão assistir a pregação um do outro. Vocês estão juntos, aprendem, e antigamente tinha uma declaração de quem não é da igreja, e a gente caracteriza isso como um mundo, né? É muito engraçado. De que um pastor não fala com o outro. Mas é uma realidade completamente inversa agora. É um grupo que cada vez cresce mais, que tem o desejo de encostar outros. Então é uma big célula entre líderes de igreja. Quando que isso começou a acontecer? Ou isso foi uma coisa normal para você desde sempre? Assim, por exemplo, célula, para mim, né, o pessoal não resiste. Você já ouviu falar? Hoje tem pouquíssimas igrejas que não estão em célula. Que não tem PGM, PG. Eu, por exemplo, não sei de uma igreja que não tenha célula, por exemplo. Por que isso? Por que será? Será que é só porque os pastores querem ter célula? Isso é um mover do Espírito Santo, na minha opinião. A minha monografia no seminário foi sobre igreja em célula, né? Anos atrás, em 2007, 2008. Eu tinha 28 anos quando eu escrevi sobre isso, onde eu vejo assim, há uma preparação para a volta de Jesus. E as igrejas, nós podemos passar por qualquer situação. A igreja que está em avivamento na China não é a que se vendeu para o Estado. É a igreja caseira. Sim. É a igreja nas casas. Então, enquanto houver propriedade privada, a gente está tranquilo dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, a gente reúne com quem quiser. Então, há um movimento do Espírito de Deus, do mundo, para levar de volta a igreja que saiu do templo, em 313, depende do historiador, para as casas. Há também um movimento, na minha opinião, de Deus no mundo, de fragmentação das instituições. Interessante. Há uma queda já há alguns anos daquilo assim, sabe? Não, meu pai é militar. Eu sou um apaixonado pelo militarismo. Mas hoje a gente já não... A gente olha esse militarismo... Já é diferente daquele momento. Que era antes. Sim. O militar falava, pá! Acabou. Há algumas... Até mesmo a própria instituição, igreja como instituição. Dentro da igreja como instituição, existem as denominações. Sim. Na minha opinião, eu vejo Deus que durante muito tempo abençoou e abençoa as denominações, assim, dando um grito, né, gente? O reino é maior do que isso. Interessante, né? Há um tempo nisso. E com isso, os pastores começaram a perceber isso. Eu cito a frase que eu citei para você aqui no nosso backstage aqui do Bill Hybels: a esperança para o mundo está na igreja local e nos seus líderes. Então, assim, é legal ser esperança para o mundo. Como? Como instituição? Não. Como igreja. Qual igreja? Né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Eu, o Everton e o Robson, que é uma ilha de células. Né? A gente botou assim, uma ilha de células. A gente sonha que a ilha do governador ela seja infestada de células. De qual igreja? A de Jesus. Vou te fazer uma pergunta. Você é o cara da pergunta, né? Quais são as 3 coisas necessárias para a gente plantar uma igreja? Vamos lá. Necessidade? 3 coisas primordiais para se plantar uma igreja, que sem ela não acontece o nascimento de uma igreja. Chamado,
vocação e... Bom, Espírito Santo. Então, só tem 3 formas de você plantar uma igreja. Nascer de uma virgem, morrer numa cruz e ressuscitar o terceiro Legal dia. demais. Legal demais. Só tem uma, cara. Porque só ele nasceu de uma virgem, morreu no terceiro dia, morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. instituiu a Por isso igreja. que eu até tenho dificuldade. Vamos plantar uma igreja. Eu gosto mais de expansão. Vamos expandir a igreja que é dele. Porque plantar mesmo só ele plantou. É verdade. Então, quando eu parto dessa premissa que só existe uma igreja, a de Cristo, eu entendo que tudo que aconteceu depois tem a ver comigo. Nós nos dividimos. E eu creio que as células e essas barreiras denominacionais estão caindo para que a gente volte a ser a igreja de Cristo e não do Maurício. E eu amei que você falou sobre uma ilha de células, porque de fato, né, é quando um encosta no outro, no bom sentido, né? A gente ama tanto e a gente se junta tanto e gosta de se juntar tanto a respeito não só da figura de Jesus, mas da revelação de quem é Jesus através do Espírito Santo, que na minha opinião, é irresistível não fazer parte de um pontinho, né, de uma chaminha acesa para que o outro seja acolhido, né? Porque casa é lugar de acolhimento, né? É um tempo A de sala despertamento. a sala da tua casa é um espaço de acolhimento. Você recebe alguém que você não conhece e da mesma maneira ama, lancha junto. E olha o risco. É enorme. Eu falo assim para as pessoas, segunda-feira é o dia da minha célula, 8 horas, lá no Jardim Guanabara, quem quiser participar de uma célula. E não tem célula. Mas assim, entrar 2 pessoas lá que eu não sei quem é. Com estereótipo diferente do meu, da galera da igreja. Entrou na sala da minha casa com a minha esposa lá. A gente está literalmente dando a vida. Sim, isso é lindo, pelo cara. evangelho, cara. A gente está abrindo a nossa casa, está compartilhando comida, do pão, cada um traz um pedaço. Tem um simbolismo. Por que as igrejas de célula crescem tanto? Por causa da célula? Não é a célula. É porque Deus se aproxima quando seus filhos estão vendo. E quem faz isso? Estão vivendo já, o Espírito Santo. Cara, é o poder do Espírito Santo. E quando você se une a outras pessoas, né? Você falou assim de histórias assim, né, marcantes. Assim, eu tenho 10 anos no Tauá, várias histórias. Tenho 10 anos na ilha. Morei no Bancários e agora a gente está no Jardim. Mas o Natal de 2022, eu descobri que o meu pastor de adolescente, o pastor Robson Gila, o melhor pastor de adolescentes juniores da ilha, do Ganhador, ele foi ovelha, o amigo do pastor Robson da Arte 29. E ele estava me contando algumas lutas que o pastor Robson estava enfrentando com a questão do prédio dele lá. Ele estava usando um espaço aqui e teve algumas dificuldades lá, com som e tal. Cara, na hora, assim, sabe, queimou meu coração. Eu falei, liga para ele. O que houve, mano? Liga aí. Aí ele ligou, pastor, fala com ele. Nunca tinha visto o Robson. Ah, é? Nunca tinha visto. Eu achei que vocês eram amigos de longa data. Não. Começou na tragédia, assim, né? Sim. De saber que a igreja... Ele ficou desigrejado no sentido de que... templo. Ele foi pro cinema, e depois do cinema acho que ele foi pro Lemos, né? E teve um problema lá e depois... Aí ficou sem espaço, aí eu fui... Falei, cara, você quer vir pra quê? Não, ele... Assim, em 10 minutos ele chegou com um carro, com o staff dele todo. Entendeu nada, né? E a gente, então, eu falei, cara, tu quer usar aqui e tal? Falei assim, quero. Pode, mas como é que... E eu não consultei a igreja. Eu não consultei a liderança. E tal. Sim. Falei, beleza. Aí eu me preparei para no domingo eu fiz uma consulta pública, né? A igreja. Falei, gente, tá acontecendo isso, é outra denominação, eu tô sensibilizado, os caras são muito sérios, pensam, refletem doutrinariamente diferente da gente, mas é a igreja de Jesus. Eu queria saber se os irmãos me permitem, porque esse prédio não é meu, né? Pastor não é dono de igreja, não deveria ser. O que vocês acham disso? Como batista, há uma proposta de que cara, galera, unanimemente, o pessoal vibrou, abraçou. E aí eu falei assim, só que tem uma outra igreja aí também. Aí falei da Atitude, mas em casa, Everton, né? É filho da igreja e tal, foi aquela coisa e tal. Aí, cara, eles fizeram a celebração de Natal deles lá. O culto de Natal da Assembleia de Deus na Igreja Batista. Com ele, falou assim, mas a gente vai tomar conta, a gente vai tomar cuidado. Eu falei assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Ele pode me desmentir aqui se eu estiver inventando. O senhor é assembleano, pastor.
Não queira fazer um culto batista porque você tá dando. Seja vocês. Sim. Esquenta com isso, não. Isso é lindo, né, cara? E Porque não é no teu molde, né? Cara, não, quando eu cheguei, aí eu fui no culto, né? Eles me convidaram, eu fui lá no culto. Né? Cara, foi assim. Aí ele me chamou à frente. Tira aí, tira foto, filma, que isso é histórico. Eu nunca pensei estar numa igreja batista e tal, fazendo um culto de Natal. Foi um mover do Espírito. Sério? E eu colho bênçãos de unidade, eu colho bênçãos do Tauá, colho bênçãos de Deus. Eu não cobrei espaço, não aluguei, mas as igrejas sempre semearam. Atos 29 foi muito carinhosa com o Tauá. Eles, da prosperidade deles, abençoavam a gente pelo uso do espaço. A IBA tem feito isso, né? Com toda a luta que vocês têm de fazer uma igreja, de construir um templo. Fazer uma igreja não, mas de construir um templo e tal. Estão sempre atentos lá a ajudar nos custos, que sabe que tem essas coisas, sem cobrança. E isso tem sido bênção, porque mostra quem somos nós, entendeu? Assim, há uma fala do qual eu me insurjo, né, contra a igreja, de que a igreja é isso, que a igreja é uma vergonha, que a igreja não sei o quê, nada, cara. Nós somos o testemunho, nós somos cartas vivas. Se pelo não fosse contrário, a igreja, né? Pelo contrário. Se a gente for relacionar aqui o impacto que a igreja gera na cidade, a prefeitura não conseguiria nunca chegar Jamais. perto, com todo o dinheiro do mundo. Pode ser a prefeitura da Suíça. Jamais. O poder espiritual que existe sobre a igreja, a capacidade que a igreja tem de libertar pessoas de qualquer nível que você possa imaginar. Não, e mesmo não contando, e mesmo separando essa questão espiritual para uma questão de Atos 29, né? De ação mesmo. Por exemplo, quantas cestas básicas tu distribui? Quantas crianças tu recebe na tua igreja? Nossa. Quanta gente você atende? Quantos pais? Quanto cara. Agora soma eu, o Robson, Pois é. o Everton, a igreja da pastora fulana na comunidade e tal. Pastores em comunidade. Os caras levam as pessoas de madrugada para o hospital. Pastor, ele é a ambulância. Por quê? Não pode entrar. Às vezes, dependendo da hora, é perigoso entrar. Sim. Então, quem liga? É o pastor. São situações... posso contar uma história? Pode contar todas. Eu tenho um amigo, pastor, de uma igreja, não pedi autorização para ele, então não vou falar. Foi ano passado. Estava no telefone... Ano retrasado. Estava no telefone com ele, no Bluetooth do carro. E ele voltando também, eu voltando para a ilha, e ele indo para outro lugar. Ele, peraí, o quê? Caiu a ligação. Eu falei, passou 20 minutos, telefone desligado. Me liga o pastor de adolescente dele. O pastor foi assaltado, tava falando com você e foi assaltado. E levaram o carro dele. Aí ele, falei, cara, mas ele tá bem, e pediu para te ligar, você não tá entendendo nada, avisar. Resultado, chegou na igreja, voltou para a igreja onde ele estava, e aí... descobriu lá o cara que foi assaltado, estava lá, tinha uma pessoa da igreja que morava na comunidade, estava ali perto. Ô, pastor, o telefone do senhor tá lá, daqui. Aí ligou, o cara atendeu. Oi, alô? Rapaz, você roubou o carro da igreja? Você pegou o telefone do pastor? Peguei, que não sei o quê. Cara, eu vou te dar 20 minutos para você trazer de volta. Esse carro é consagrado, esse carro não sei o quê, esse telefone do anjo do Senhor, não sei o quê, blá, 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 blá. O jeitão dele, como ele reflete. Os caras mandaram levar. Como é que pode E isso? sabe quem mandou? Essa autoridade não é instituída por homem, né, cara? O cara voltou, assim, a igreja poupou a polícia. Porque ainda gera esse impacto. Não foi feito o BO, não foi nada, assim. A igreja, ela é o sinal histórico do amor de Deus. A igreja e tem muita coisa impressionante. Eu lembro de uma história lá na unidade com o Marlon. O Marlon me ligou e falou assim, preciso de um carro para buscar um garoto. O pai dele tá aqui, bateu aqui na igreja. O garoto é dependente químico, novinho garoto. Também não vou falar nome, né? Nós precisamos buscar ele lá na comunidade X. E ele tá lá, tem certeza que ele tá lá. Obviamente tá sem telefone e tal. Ele foi lá, deve ter. O pai dele tinha dado um tênis novo pra ele. Ele foi lá, queimou, trocou em droga. Então, precisamos buscar lá, porque o pai dele tá aqui na porta da igreja desesperado. Não tava na porta da delegacia. Porque tem um limite da coisa ali, infelizmente. E aí a gente foi lá, pegou o carro, foi lá e falou com cada um dos rapazes lá que estavam armados e tal, não sei o quê. E a gente tava de frente pro crime ali, procurando o garoto, e a gente recebeu a autorização, né? Porque ainda tem essa de autorização, a gente encontrou o garoto, e aí um dos traficantes estavam lá e falou assim, cara, ora por esse garoto, porque a única maneira dele sair dessa situação que você está encontrando ele aqui agora é a oração, porque ele vai morrer, ele vai voltar aqui, ele vai se endividar, ele vai morrer. E aí o que aconteceu? Nós oramos por ele, caminhamos com esse cara. Então, hora ficava na casa de um, hora ficava na casa de outro, sozinho ele não ficava. Durante um período. Só a igreja.
Buscamos ele mais uma vez lá e tal, não sei o quê. E no final das contas, sabe que esse garoto formou hoje? Peraí. Ele passou tanto tempo com a gente, insistindo de tal maneira, dormir na casa de um, dormir na casa de outro, e indo na igreja junto, e orando com esse cara, e ajudando ele na reabilitação dele, que ele consertou, digamos assim, sabe? O Espírito Santo encontrou o coração dele, houve arrependimento. Quem faz isso? A igreja, cara, ó, quer ver quem faz isso? Eu amo o pessoal eu amo empreendedorismo, estava conversando sobre isso, e às vezes eu tô com o pessoal do mundo corporativo, e eles falam assim, como é que vocês fazem? O que vocês fazem? Porque se eu não pagar hora extra, o ponto deu 5 horas, o cara vai embora. Sim. E, quer ver, você já participou de feira missionária? Já. Na igreja para levantar van. O que você faz na feira missionária? Você dá o dinheiro ou você leva, você compra. Sim. Depois você vai lá, você compra e doa para a barraca. Exatamente. Depois você volta no dia da feira e compra o que você comprou, cara. Ou quando você não pega a cartelinha, vende e volta para comprar de novo o que faltou do que você não conseguiu vender que tinha comprado. Sabe? Então, assim, a barraca de pastel dos adolescentes. Eu sou o pai com a Aline, vou lá e compro o pastel. Levo pra lá. E dou pra lá. Aí faço e compro. E compro de novo. Por que as pessoas... Aí sabe por quê? Porque eles fazem pra Jesus. Sim. Porque Jesus existe. Porque isso é espiritual. Porque Deus transforma o coração. Ninguém faz isso. O pessoal do mundo corporativo não entende por que pessoas... Eu fiz um encontro com Deus agora. Eu fiquei muito impactado. Gente que eu fiz um encontro com Deus na sede da igreja, no templo. Não fui pro sítio, no tal. Cara, gente que dorme onde quiser. Gente aonde que pode... Há um mês atrás estava na Europa. Não vê uma cueca sem elástico há muito tempo. E estava dormindo no colchonete. Chorando igual criança. No chão da igreja. A simplicidade, sabe? Outra coisa que a igreja faz socialmente, né? Ela integra gerações. Verdade. Gerações, e ela integra classes sociais. Na minha célula tem de todo tipo. Sim. Eu tive um embate no seminário com um professor que chegou a dizer assim, acho que ele estava mal naquele dia, coitado. Todo mundo tem um dia ruim, né? Então, nenhum problema. Ele falou que ele achava que deveria existir uma igreja para cada classe social. Aí eu discuti com ele sério e eu acho que fosse hoje eu não faria aquilo. Coisa de jovem, né, que está começando. E assim, não acredito nisso. Então a gente tem lá uns projetos na igreja, a galera, desculpa a expressão aqui, sei lá, nem sei se é certo falar isso, do morro com o povo do asfalto. A gente se encontra na areia. Pista, eles chamam de pista, né? O povo da pista. Então, a gente se encontra na praia, no cemitério e na igreja. Todo mundo no mesmo lugar. É verdade. Isso é de um poder que você é transformado. Tem um estado que eu tive 2 anos pregando e a galera estava falando que isso acontece. O pobre, num determinado estado do Brasil, ou mais ao norte, ele é muito pedinte nesse sentido. E aí acabaram que as igrejas nesse estado do norte, elas são muito ricas e muito pobres. Porque o cara que tem uma condiçãozinha, quando ele converte naquela igreja, é muito dinheiro emprestado, é muita coisa, ele acaba procurando uma comunidade de fé que tenha menos isso. Acaba acontecendo isso, mas isso é raro. Eu só ouvi falar desse estado. A maioria, existe uma grande fusão, uma troca, assim... Um dos melhores. E você falou que Jesus é real. E é real isso. As pessoas que estão assistindo a gente provavelmente têm uma atração, ou pelo menos uma curiosidade sobre o tema, sobre evangelismo, protestantismo, ou, sei lá, uma vida social saudável. E a gente sabe que a gente é pesquisado por isso. Mas o cara que é cético, o Jefferson falou isso, o pastor Jefferson falou assim, vem e vê. Pronto. Vem e vê. Você acha que... Eu sei que em muitas igrejas existem seus exageros, né? Claro. Mas nós estamos falando de uma igreja específica aqui, vem e vê. Claro. E é possível que a gente falhe. E na verdade a gente até avisa. Nós vamos falhar. Vamos falhar. Mas eventualmente, vem ver, vem partilhar com a gente o pão, que é a mesma coisa que a gente começou agora. Não existe uma instituição, ao meu ver, que seja mais democrática do que o protestantismo. Ou, por exemplo, o lugar da mulher na sociedade. Cara... Vamos falar sobre a igreja. A igreja evangélica. E olha que tem aí um racha, né? De pastora, não pastora. Vários rachas, tal. na verdade. No sentido, pastora e não pastora, por exemplo. Beleza. Não quero entrar nessa seara, não. Mas o lugar da mulher
na sociedade. Não tem nenhum lugar, na minha opinião, Sim. aonde Seja a mulher... mais democrático, justo, igualitário. Que já estava lá. Você vê mulheres servindo ceia, mulheres ensinando, mulheres pregando. Antes de todo mundo. A maior igreja evangélica da história, que é a do pastor David Chu, posso estar aqui Coreia do Sul, né? Isso, posso estar completamente enganado aqui, tá, gente? Me corrijam aí e depois eu volto para pedir desculpa. Mas até onde eu soube, por causa do movimento celular, começou com mulheres. As células na igreja do Evangelho Pleno, né, de Iodo, começou com mulheres. Você olha a Bíblia, historicamente falando. Se você olhar Jesus na cruz, está lá assim, João e algumas mulheres. Na ressurreição a mesma coisa. Então, assim, como falar que a igreja, a Bíblia é machista e tal? Nada, zero. A gente tem não tem como. Pelo contrário, você vê uma ênfase... empoderamento há muito tempo, assim, né? Muito tempo. Não existia sacerdotisa em Israel. Cara, nós hoje somos a nação sacerdotal. E se você quiser dizer para mim que a nação sacerdotal que Jesus está levantando é só de homens, eu te respeito. Mas, assim, estão as mulheres lá também. Então, assim... Somos sacerdotisas, nós não precisamos mais do homem para entrar na presença de Deus. Não, e eu acho lindo esse movimento de convergência, falei isso no outro podcast. A convergência é Jesus, nós amamos não só a figura de Jesus, não só a figura histórica de Jesus com seus ensinamentos, mas de fato ele é real. A diferença entre a história que foi dita e a história que foi escrita é que alguém foi testemunha ocular do que de fato aconteceu. Exato. E é o que a gente está vivendo. E ninguém morre por causa de uma mentira. Não sustenta muito tempo. Não sustenta muito tempo. A gente falou, você tocou num assunto que eu achei interessante sobre a volta de Jesus, né? E aí a gente tem seus sinais e tal, enfim. Mas você tocou num assunto dentro de volta de Jesus sobre o que você está sentindo e vendo. Então a unidade da igreja é um sinal da volta de Jesus, na tua opinião? Eu acho que ele vai preparar, porque ele disse que o mundo só reconheceríamos que nós somos dele quando nós fôssemos um. Então, nós construímos uma barreira tão grande, que é a barreira, né? O pecado construiu a barreira da inimizade, e ele vem e quebra essa barreira, e a gente gosta de barreira, então a gente construiu outras barreiras, a gente construiu os nossos castelos, né? Os batistas, né? Os presbiterianos, eu tenho até uma brincadeira, né? Os assembleianodontes, os batistossauros, os presbiteriano rex e tal. Aí vem o movimento neopentecostal, as igrejas de missão. Então, e ele está vindo derrubando isso tudo, porque eu creio que o mundo vai perceber que nós somos um. Eu tenho um receio, mas eu acho que a gente não deve caminhar nessa conversa sobre isso aqui, não. A gente vai ter que tomar Existem 2 princípios muito sérios no Evangelho que nós estamos flertando com eles. Unidade e verdade. Como ter unidade com quem rompeu com a verdade. E como ter... Não, eu acho que a divisão boa tá aí. Não fica junto. Não fica junto. E aí, como pensar unidade, né? Com relação a isso, para aquilo que é verdade. Em nome da unidade, estão abdicando a verdade, né? Para sermos aceitos em alguns aspectos, para que a igreja seja aceita pela sociedade, por um pseudo-crescimento, por um pseudo-relevância. É muito diferente. Então, muito diferente. Então, eu posso... Em algum momento a gente vai romper, porque não vai dar para caminhar. Eu acho que não junta. Assim, uma coisa é eu divergir de você de batizar com um copinho de água na cabeça, mergulhar e etc. E tal. Opinião. Absolutamente. Convicção. A gente pode viver com isso. Mas tem coisa que a gente não consegue viver. A minha avó falava uma frase que Deus a tenha. Luísa Hoffmann da Silva. Meu chameguinho. Ela falava uma coisa assim que as expressões idiomáticas que a gente herdou, a gente compartilhava um com o outro e falava assim, de onde veio isso? Né? Tipo, pé rapado, de onde veio isso? Ela explicava, ela adorava explicar. E aí ela falou uma coisa assim, ela falou assim, os incomodados que se retirem. Ela tinha essa frase com ela lá. E já ouvi essa frase de outras pessoas. E ela explicava, ela falou assim, é o seguinte, num lugar, numa casa, onde está muito calor e todo mundo é friorento, só vai sair quem é calorento. Então, eles não conseguem conviver com o mesmo ambiente. E esse grupo que você citou, por não viver a convergência, o Jesus real e não o Jesus histórico, filantrópico, sei lá. É o Jesus histórico que está na moda, o Jesus histórico. Como não converge para o centro, para o meio, não fica junto. E eu acho isso bom, porque... Ele poda mesmo. Poda. Tem poda. E a Bíblia fala sobre isso. Eu vou jogar vocês
Taca fogo, eu vou fazer isso. E aí fica o grande alerta, né, do nosso podcast do Desperta, né? E a gente tava falando disso antes. Qual é o conselho que eu dou, assim, por amor? Porque, o que por amor eu faço? Eu vou perguntar isso pra você. Então eu começo dizendo, o que por amor eu faço quando alguém fala assim, ora por mim, intercede por mim e tal, não sei o que. Eu falo, cara, vamos orar junto. Deixa eu ouvir você orar por você. Vamos ver pra onde você quer ir e tal. E em segundo lugar, leia a Bíblia, cara. Leia a Bíblia. Desesperadamente. Faz isso. De manhã, de tarde. A Bruna, por exemplo, gosta de ler à noite. No final da jornada de dia dela. Pra mim, se eu não acordar de manhã cedo e fazer isso junto a um café, eu já não consigo. Então, ficam meus conselhos aqui. Sabe por quê? Porque a convergência tá ali. Jesus tá ali. Sabe? O de Belém, famoso em Nazaré e vice-versa. O que é o teu ponto de convergência? Assim, quando você pega... A galera chega pra você e que fala assim, cara, faz isso. Deixa eu te ensinar umas... Sabe, a avó não tinha umas coisinhas dessas? Deixa eu te ensinar... deixa eu te dar 3 conselhos. Que 3 conselhos tu tem pra essa galera? Cara, Jesus, assim, as pessoas acham que elas orando e jejuando, elas vão chegar mais perto de Jesus pela oração e pelo jejum. Não é. Caminhe com Jesus pela graça e ele vai te levar pro jejum e pra oração. É um reflexo, né? Eu oro muito para ser cheio do Espírito Santo, ou eu sou cheio do Espírito Santo e por isso eu oro muito. Então, é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Onde eu acho Cristo? Na palavra. Segundo lugar de segurança. Não se diz mais, procura uma igreja mais perto da sua casa hoje. É verdade. Não, procura uma igreja mais perto da Bíblia, perto da sua casa hoje. Sim. Então, é importante saber o que o seu pastor está pregando sobre a Bíblia. Porque é importante pregar a Bíblia e não acerca da Bíblia. Sim. Então, o conceito é Cristo. O conceito é a Bíblia, porque ali eu encontro o Cristo. O lugar de revelação de Deus é em Jesus. E eu acho Jesus na Bíblia. E terceiro, cara, é a igreja. Não tem como, né, cara? Isso é mentira. De falar, dá pra viver uma vida com Jesus sem igreja. Isso é uma mentira. É igual você falar assim, dá pra aprender física quantica longe da universidade, de professores, então, assim, que não dá, cara. Então, essa questão, por exemplo, ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Então, não nasceu de novo. Você precisa de Cristo. Verdade. Porque é o Espírito Santo que gera em você o desejo. Né? E assim, mas eu não sou crente e eu gosto de ler a Bíblia. Você só não percebeu que é crente. Não, você só não leu mais de um capítulo. Porque a Paulo diz, né, sobre ceia, né, que a gente só consegue discernir as coisas do Espírito sendo do Espírito. É o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Sim. Só consegue discernir as coisas de Deus quem nasceu de novo. Então, às vezes, a pessoa quer na força da carne. E tu acha que tem muita gente nessa condição que acredita ser evangélico? Eu adoro essa palavra. Cara, eu era. E não é estar salvo. Você foi cristianizado e não convertido. Pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, tem muita gente que não se converteu e acha... Cara, eu sou um batista, que o pessoal diz que eu sou pentecostal. Eu não sou pentecostal. Porque eu creio no poder do Espírito Santo. Porque não há como confessar Jesus, naquela época, o contexto histórico, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e no teu coração crer, como se fosse uma frase de morte, você será salvo. Naquela época, se você confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor, você morria. Então... Quem fazia isso só era... Por isso que a gente não batiza mais, né? Nem sei agora como é que vai ser isso aqui. Por exemplo, lá na nossa igreja, a gente não batiza alguém que levantou a mão e vem aqui batizar. Não, porque um dos princípios batistas é batismo de crentes. A gente precisa tentar entender se realmente aquela pessoa... quer nascer de novo. Ou nasceu de novo e já está experimentando frutos. E vai manifestar isso. Eu não estou preparado para o batismo, pastor. Cara, ninguém está. História da humanidade. Ninguém vai estar. Então você é um passo de uma longa caminhada, mas é importante. É igual eu converter, né? Ninguém converte assim, acordei de manhã, ontem eu converti. Assim, é um processo árduo e doloroso pra caramba, né? De conversão, né? Porque eu acho que a conversão, ela tem algumas... É uma grande decisão, fases, né? Tem a decisão, tem a escolha, tem a reflexão. É igual o filho pródigo, né? Aquele o que sai, né? Que são 2 filhos afastados, mas... Tem um que está tão perdido, mas está dentro de casa. Né? O princípio da orfandade espiritual é muito sério hoje. Agora o cara teve um momento que ele caiu em si. Ele assim, peraí, eu tô aqui querendo comer as alfaborras, né, as comidas dos porcos e ninguém me dá nada. E os trabalhadores na casa do meu pai têm tudo. Levantar-me-ei e terei com meu pai e direi, pai,
né? No ensaio ele diz assim, pai, o Alcione Amerique que aponta isso no texto, pai, trata-me como um dos seus trabalhadores. E já vai com esse pensamento, né? Só que quando ele chega, ele não fala pro pai, pai, trata... Não dá nem tempo, né? Não dá, porque o pai já abraça, bota a mão na boca, né? Eu acredito eu, né? Que história, né? Coisa linda. Então, se você está afastado, volta para casa do pai. Teu lugar é na casa do pai. Para de querer ficar vivendo como órfão, sendo filho de Deus. E a justificativa de quem está afastado é, não tô pronto, não sei o quê. Como se A não tivesse igreja é um pronto. lugar de hipócrita e tal. Pastor só quer saber de dinheiro, peça testemunha, igreja evangélica e política e tal. Cara, nós Vem somos ver, pô. povo de Deus. Vem participar de uma célula, gostei da tua dica. Vem participar de uma célula, né? Vem ver, vem partir o pão com a gente, assim. É isso. Quer ver? Lembra dos primeiros desviados da igreja? Aham. Né? No caminho de Emaús? A primeira história dos distraídos. Dos distraídos, né? Quando foi que eles perceberam que era Jesus? No partir do pão, No né? partir do pão. É verdade. O que você falou, Opa! Cara, ardia a palavra no nosso coração enquanto ele falava. mas não identificava. Mas não identificava. Quando ele parte o pão, quando ele dá a graça, é Jesus. A gente percebe Jesus, né? O Everton uma vez disse isso lá, pregando no Tauá. Ele falou algo interessante, assim, o maior símbolo do cristianismo é a cruz. Impossível negar isso. Mas ele chegou a falar assim, pode ser a mesa também. É. A mesa, né? Então, a nova aliança, ela foi consumada na cruz. Mas ela começou na mesa. E acontece isso é a prova real do evangelismo, né? Imagino que as pessoas aprendiam a respeito dos relatos de Jesus. Maria, por exemplo, contando para Pedro como a coisa funcionava, né? Nossa, de uma outra perspectiva. Tradição ao redor de oral. uma fogueira ou numa mesa, jantando, almoçando, que seja. E nisso a igreja, ela se institucionalizou demais, né? Uma vez uma pessoa bem nervosa falou assim para mim, eu não vou numa célula. O dia que eu encontrar a palavra célula na Bíblia, eu vou na célula. Aí eu falei assim, poxa, mas a palavra trindade também não está na Bíblia. Jesus não usava terno e gravata. Filé mignon também não tá na Bíblia. Né, sabe? Não tinha nem parabéns para você. Exatamente. Ninguém celebrava aniversário na Bíblia. Você não tem... E o contrato de casamento que não existia, só o contrato de divórcio. Cheio de pegadinha. Cheio de pegadinha. E não faz sentido você... Aí o cara fica triste, poxa, eu fiz aniversário e ninguém me ligou. Ninguém ligava pra ninguém. Tá, ninguém ligava, tudo bem, não tinha telefone, mas não tinha esse negócio. Jesus não deu parabéns pra você, não tem relato. Verdade. Pra você ficar triste porque ninguém te deu. A gente se tornou uma igreja muito diferente da igreja. Aí as igrejas que começam a querer se reaproximar do que é a igreja... Sim. Ei, que é isso, esse pessoal aí? Estão mudando as coisas, eles estão querendo fazer... Aí a gente parece ser o herege, o diferente. Eu gosto dessa ideia do vem e vem que você falou. Eu gosto muito, tô preso nisso aqui dentro de mim. Eu queria seguir pro seguinte caminho. O que você acha que vai ser da igreja nos próximos anos? Assim? Para onde vocês querem ir? Assim? Qual é o objetivo da tua igreja, a Igreja Batista de Itauá? Qual é a ideia de Nós, de forma mais estratégica, nós entregamos um planejamento para a igreja agora, no aniversário de 95 anos, nós desafiamos a igreja a chegarmos a 1.000 pessoas em células, né? Serão 100 células daqui a 5 anos. Né? Eu venho de uma igreja tradicional, numa transição, e isso é bem importante e saudável. Assim, eu quero ser uma igreja de relacionamento. Eu quero ser uma igreja menos institucionalizada, uma igreja mais pessoalizada, mais espiritual. Eu sonho com uma igreja que viva o Robson, quando esteve aqui, estava falando sobre isso, assim, a fala dele aqui nessa cadeira, fico até com medo de ser torrado aqui. Ele disse que a próxima geração vai experimentar o maior avivamento da história. Mesmo que a gente não experimente, eu acho fantástico viver nessa expectativa. É verdade. Porque viver fora dessa expectativa é viver um evangelho completamente... Morto, apático, apático, né? E buscar um avivamento não é algo legal não, viu? Uhum. Não, aquele pessoal lá... árduo. Eu acho uma vergonha. Porque a gente está querendo falar de algo que a gente já deveria estar vivendo. Verdade. Deveria ser comum, né? Deveria ser comum. Até porque isso acontecia lá atrás, né? A sombra de um curava. E isso, Pedro não era fácil. Cara, não era fácil. Assim. Eu acho que assim, a mensagem do evangelho é o seguinte, né? Jesus, ele não é só o teu salvador, mas ele também é o teu rei e o criador de todas as coisas. E é o Senhor. Ele não é o Senhor dos salvos, ele é o Senhor dos senhores. Exatamente. Ele é o Senhor de tudo, ele está no controle da história. Então, assim, eu creio que a igreja ela vai caminhar não para um lugar assim de
de bem, a gente tem uma revelação de que as coisas no fim Sim. serão difíceis, Uhum. mas essa escatologia, ela não precisa ser só depreciada. Há algumas coisas no fim que são maravilhosas. Se você olhar para a profecia de Joel, que Pedro entendeu como os últimos dias, olha como nós estamos próximos. Porque o próprio Pedro olha e fala assim, não, foi... O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, Pedro inaugura com aquele sermão os últimos dias. Imagina a gente hoje, né? Depois de mais de 2000 anos. Quantas coisas estão ali? Os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões. Parece que a gente o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Tem a parte ruim do final dos tempos. Tem. E tem a parte extraordinária. E tem a parte extraordinária. Eu aprendi isso com o pastor Robson. Eu quero estar próximo, eu quero estar vivendo essa parte extraordinária. Sim. Eu quero ver meu filho cheio do Espírito Santo. Se ele for um jogador de futebol, ele vai ser um pastor, jogador de futebol. Se ele for um pastor, alguém que vai cuidar de uma geração. A gente foi chamado e é uma geração que a gente vê uma galera, são poucos, mas tem que não negociar princípios, né? E é árdua a briga, né? É muito árduo, muito difícil. Tem gente batendo o pé lá e falando, eu não... a gente começou a negociar valores, né? Foi. Eu acho que isso foi o grande que da questão, assim, você negocia um pequeno valor, daqui a pouco tempo você vai estar negociando grandes valores. Você já ouviu essa frase que eu vou dizer, né? O princípio que você quebra hoje... Não ouvi essa frase. Te quebra lá na frente. Boa, essa é boa. Então, assim, o princípio que você quebra hoje, esse princípio te quebra lá na frente. Então, assim, se é para viver por princípios, eu prefiro os princípios de Jesus. Todo mundo tem uma epistemologia, né? Todo mundo tem uma fonte. Todo mundo tem. Sim. Então, ser cristão é o quê? É ter uma fonte. O que é ser cristão? É partir de algo. Sim. É de alguém. E esse alguém é Jesus, né? Não, a gente confunde o evangelho com um lugar, né? Para onde iremos nós se só tu tens? Não é para onde. O evangelho não é um lugar, é para quem iremos nós. É verdade. Bem o evangelho é uma pessoa, não é um lugar. Por isso não é o templo, não é a célula, não é o pastor. É o evangelho, né? É a pessoa de Cristo. Cristo é suficiente. Agora, precisa conhecê-lo de fato, não é só observar de longe, né? Faz muita diferença isso. O que me teme é se ele me conhece, porque no final dos tempos, ele vai ter que dizer meu nome lá. Eu não conheci vocês. Vocês multiplicaram células, vocês expulsaram legal, mas você nem quem é. Então, o que é ser conhecido por Cristo? É um outro podcast, né? Como ser conhecido por Cristo? Conhecê-lo. Então, ele que nos conhece, né? Como conhecer alguém que eu não conheço, sem ser conhecido por ele. Ou como seguir alguém que eu não conheço. É impossível. Se tu pudesse rasgar o coração para quem tá te assistindo ali, é uma mensagem de despertamento para as pessoas mesmo que assistiram a gente até aqui. O que você diria para ela? Você não vai conseguir sobreviver ou viver sem Jesus. Se você está hoje vivendo sem Jesus, eu quero te dar uma notícia, né? Você está sobrevivendo. Vida é só em Jesus. Então, eu queria te suplicar, rogar, como o apóstolo Paulo falava. Arrepende do teu pecado, cara. Confessa realmente que Jesus é o Senhor. Na internet, ele mudou a minha vida. Eu não tinha perspectivas. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade, eu não estou falando de carreira profissional. Eu estou falando de vida. Eu sei que se eu fechar os meus olhos para essa vida agora, infartar aqui agora, porque ele decidiu isso, ele mudou a minha história de um jovem violento em alguém que consegue fazer carinho, de alguém totalmente avesso às coisas do reino, mesmo tendo sido criado no evangelho, alguém que me libertou de pecados. Ele pode fazer isso com você. Não tem nada que o Pai tem que ele não quer compartilhar com você. E você está trocando isso por esse mundo. 80 anos, 90 anos, por uma eternidade. Essa é uma geração que está desvalorizando o que é eterno. E Jesus está preocupado com a sua eternidade. Volte-se para Ele. Porque Ele é a vida. Não tente sobreviver. Passe a viver. E vida só em Jesus. Que lindo isso, né? Tem tanta gente que passa tantos dilemas próprios, né? Dilemas que causou, né? Que a pessoa causou ela mesma, mas que resolveria todas as questões dela em prazos, né, diferentes, se ela confessasse Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela na medida que ela o conhece, né? E porque isso aconteceu comigo, e pelo visto aconteceu contigo. E se a gente tá dando testemunho de algo que vivemos,
Por que essa pessoa que não tá assistindo a gente vem partilhar desse pão quentinho também, sabe? É assim, Vitor, qual é o maior desafio da ciência? Testar e provar? Testar e provar e fazer com que a gente viva o máximo que a gente puder. Sim. Por que tem pesquisa científica? Porque a gente não quer morrer. É verdade. É verdade. Por que a gente não quer morrer? Porque viver é maravilhoso. O maior dilema da humanidade é a morte. Sim. E para a morte, Jesus deu jeito. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que eu esteja morto, eu vivo nele. Como não viver isso? Como não querer viver para sempre? E uma vez a tal da fonte da juventude, né? Assim, cara, eu vou viver para sempre. A ideia é que o conceito da morte é para o outro, né? Sim. Porque eu não vou saber que eu morri. Quem está em Cristo, não é porque eu sou evangélico, batista, protestante, não. É porque eu estou em Cristo. Eu não vou perceber que eu morri. Eu posso talvez perceber que eu estou morrendo. Sim. Eu estou no estado terminal. Pessoas talvez Mas que eu não acordei de novo, não vai perceber nunca. Não vai, porque a morte vai ser para os meus filhos. Para mim, porque eu vou continuar vivendo isso só com Jesus. Você não pode continuar sobrevivendo desta forma, com a agonia do que pode acontecer com você em caso da morte chegar. É Jesus a resposta. Eu sou vidrado. Eu sei o que é viver sem Jesus. Eu sei o que é viver sem Jesus. Sim. E eu sei o que é viver com Jesus. Meus problemas... Lembra dos Caceta e Planeta? Sim. Não existe essa ideia. Eu era criança, hein? Eu era criança. A ideia do Tabajara, né? Eu falo, organizações, venha para cá que seus problemas acabaram. Seus problemas terminaram. Não, seus problemas não vão terminar. Pelo contrário, você vai receber um monte de problema. E por que continuar com Jesus, então? Porque o propósito dele é a vida eterna. E a vida eterna começa aqui. A eternidade não é daqui para frente, né? É daqui para trás também. É você nunca mais morrer. Né? Se você pudesse e pode convidar uma pessoa para sentar na tua cadeira depois de você, quem seria o nome dessa pessoa? Quem seria essa pessoa? Quem será essa pessoa? É muita responsabilidade, eu acho. Então, eu até te falei um nome, né? No início aqui, mas quando você perguntou, visitou, eu acho que podia ser o pastor Hugo Sampaio. Hugo Sampaio. Pastor Hugo é pastor da Igreja Batista do Calvário, ali em São Cristóvão. É do Paulo Júnior ou não? Não. É ali em São Cristóvão, perto da Quinta da Boa Vista. Eu fui pastor interino lá, ele tomou posse. Pastor Hugo tem uma história linda de ressurreição na Covid. Mentira. Ele teve entubado. Caramba. Muito mal, muito grave. E Deus o trouxe daquela UTI para cuidar de discípulos de Jesus. Que incrível. Ele era pastor no Espírito Santo e hoje ele é pastor aqui pertinho na igreja. É um pastorzão, né, Hugão? Ele é grandão assim. E o Hugo tem uma experiência, tem um coração pastoral, alguém que ama a igreja, que ama a cidade, lida com, né, mora lá no Recreio dos Bandeirantes, ali no limite com a Barra, é pastor no Calvário, né? Então vive na linha amarela, engarrafado, tem muita história. Paciência também. Foi criado em São João do Meriti. Eu acho que o Hugo Sampaio ia acrescentar muito, pastor Hugo. Pastor Hugo Sampaio, fica aqui o nosso convite. Se você assistiu a gente até aqui, é porque tem algo no teu coração queimando. E eu tenho certeza que se você aceitar o convite de partilhar o pão quentinho, com essas igrejas que vieram aqui representadas por seus líderes, então sejam muito bem-vindos à igreja de Itauá. Eu acho que tem alguma coisa que vai mudar na sua vida, porque mudou a vida de tanta gente, eu acho que não custa nada e tem um benefício gigantesco, eterno, se você vier fazer parte da nossa comunidade trazendo seu coração dilacerado. Essa é a beleza do evangelho. A gente convida uma casa organizada, com pão quentinho, convida você que está completamente destruído ou percebendo que está nesse caminho da destruição para partilhar o pão com a gente. Pastor, eu queria te agradecer demais. Deus convite abençoe. Aceito, veio. Essa sociedade... Veio de moto, inclusive. Hoje nós somos uma sociedade muito sensorial. As pessoas gostam muito de experimentar as coisas. As drogas estão aí para não deixar a gente mentir. Então, experimente o poder do Espírito. Vem ver, eu adorei esse negócio. Sobrenatural. Do Vem Ver. Gente, se inscreva no canal aí, compartilha esse vídeo, porque tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tem alguém que precisa ouvir um testemunho desse. Tem alguém que precisa ser impactado por esse amor que de repente não conseguiu
não conseguiu esse contato ainda, né? Então compartilha, comenta aí também se você já teve alguma experiência com o pastorzão aqui. A gente acabou não vendo as mensagens aqui e as perguntas, mas eu queria deixar um beijo no teu coração e que você, de fato, absorva tudo isso que foi conversado e desfrute, testemunhe para outras pessoas que a gente tem desfrutado aqui também. Beijo, até a próxima.